voltando com o programa Crescer Você. Manda um e-mail para mim, crescervocê@tvmundomaior.com.br. E olha, eu estou aqui com o Jeter Giacomini, batendo papo sobre rádio, sobre programação nova da Rádio Boa Nova. Daqui a pouquinho tem a música lírica, linda, com o cantor Danilu. Ô Jeter, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para você, você tem um programa às quintas-feiras chamado... Nova Consciência, onde a você... Força das Ideias. Força das Ideias, que você recebe convidados. E você recebeu recentemente um convidado chamado Romeu Toledo Zandoná, um filósofo que discutia com você as questões da morte, da eternidade da alma. Não era isso que ele falava lá, não? É uma série de programas especiais que a gente está fazendo em comemoração ao centenário de José Herculano Pires. Ele escolheu a obra falar sobre o mistério do ser ante a dor e a morte. Como é o tema? O mistério do ser ante a dor e a morte. E a morte. Olha, é uma obra do Herculano Pires e ele escolheu falar sobre ela. E ele discutia com você, conversava com você durante a entrevista e ele começa a se sentir mal e ele desencarna ao vivo. Não, até... Então, peraí, não conta ainda que eu vou mostrar não conta ainda, para o pessoal que está assistindo agora, que não conhece a história, não sabe, eu quero mostrar uma reportagem sobre isso e eu volto conversando com o Jeter. Vamos dar uma olhada. O filósofo Romeu de Toledo Zandoná participava do programa Nova Consciência, a Força das Ideias, ao vivo pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, quando teve uma sensação estranha e acabou desencarnando. Jeter Giacomini é diretor da Rádio Boa Nova e era quem comandava o programa naquele momento. Jeter, o que o Romeu fazia aqui? Nós estamos realizando uma série de programas em homenagem ao centenário de José Herculano Pires. Então, pelo menos uma ou duas vezes por ano, nós enfocamos uma das obras do Herculano. E o Romeu de Toledo Zandoná, um espírita apaixonado pelas ideias, pela força das ideias, filósofo, convidamos e acertamos um livro para ser trabalhado. Para falar sobre o mistério do ser ante a dor e a morte. Como eu tenho uma recente passagem, né, sabe, eu vou falar que eu perdi um empréstimo, né, porque eu não tomo mais o café com ele de manhã. Então, eu li muita saudade. Eu li várias vezes o livro, nesse tom, buscando o indivíduo que desencarnou, não é verdade? Ele estava muito feliz, muito alegre. Me puseram no final do trabalho conversar com o preto velho. Primeira coisa que eu perguntei para ele foi: para Antônio, o que significa fé? Ele falou assim: rapaz, é isso que você tem de sobra. Sabedoria, preto velho. Acreditar. Que sabedoria. Acreditar. Dali eu não parei mais. Aí comecei a estudar, falei assim: tem que ter uma razão para ter fé. Porque você ter fé e passar pela fé, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter uma razão específica para ter fé. Está na hora do intervalo e eu vou interrompê-lo e dizer: Romeu, vamos para o intervalo? Ele falou: Jeter, ele estava muito à vontade, muito tranquilo. Ele só falou assim: Jeter, eu estou sumindo. Está lá, Deus pensa, Deus cria. Deus cria o quê? Deus cria uma ideia, noção. Rapaz, eu estou sumindo. A gente vai para o intervalo e volta já já. Então a gente estava muito alegre, muito à vontade, estava tendo uma celebração pessoal, porque ele estava falando de Deus, do espírito, da alma. Qual que é a característica da personalidade dele que vai ficar mais marcada para você? O buscador da verdade, com fé e fé raciocinada. Essa parada que não é a morte, mas sim é o sair de si mesmo na fênix que renasce a cada encarnação. Que o pensamento de Deus é a fênix aparecendo no universo, nas cinzas da liberdade. Nós vimos uma reportagem da TV Mundo Maior que eles foram até lá no mesmo dia, na mesma hora, gravaram com você
E o que aconteceu? Conta pra até gente porque com mais detalhes. O fato inusitado, inesperado, pegou todo mundo de Repercutiu surpresa. muito, né? Evidente que do ponto de vista operacional produtivo, é mais fácil você improvisar no rádio. A TV Mundo Maior ficou assim, né? Sim, sim. Você eu nem voltou sei depois do intervalo? Não, o que aconteceu? Não voltamos com o programa. Tá. Então lá no rádio, o Alexandre Anselmo assumiu o microfone e foi tocando uma outra coisa, que eu nem sei o que aconteceu. E então a TV precisava mesmo, a TV Mundo Maior precisava até dar uma satisfação aos telespectadores da TV, né? Então, no mesmo dia, a equipe aí foi lá e fizemos essa matéria que vimos. Você sentiu que ele já estava passando mal? Você Aí sentiu que alguma coisa estranha? Isso não? que eu quis corrigir agora. Você falou, espera. Ele não se sentiu mal. Não houve sentir mal. E eu digo às pessoas que o operador tinha dado um sinal para mim, para o intervalo, então eu estava fixamente no rosto dele, acompanhando toda a movimentação, a sua fala, esperando a deixa para dizer, Romeu, vamos para o intervalo. E foi assim que aconteceu. Quer dizer, ele não teve a mínima sensação de desconforto, nem uma coceirinha, que eu costumo dizer, né? E eu terminei a frase, ele usava muito essa palavra, rapaz, a gente conversou, rapaz, você viu aquilo lá? Ele falou assim, rapaz, eu estou sumindo. Bom, é claro, eu tinha acabado de chamar o intervalo e fomos para o intervalo. Sim, sim. Né? E aí fomos socorrê-lo. Nós estamos vendo algumas imagens, né? Fomos socorrê-lo. Sim. E num primeiro momento, um desmaio, uma perda de sentidos. Né? Uma perda de sentidos. Entre elas, você pode ter um desmaio. Nós aqui, espíritas, sabemos que você pode ter até uma ausência do corpo e voltar. Sim. Né? Mas o que aconteceu? Bom, aí houve toda uma ação lá nos bastidores, vamos dizer assim, e que culminou com a constatação da desencarnação dele. E o mais curioso era o tema que ele tratava, né? Ele falava da eternidade da alma o tempo todo, que a gente ressurge como uma fênix. Então, eu digo às pessoas, William, conhecendo o Romeu como eu conhecia, um espírito que, pela necessidade da sobrevivência, se torna um técnico altamente especializado em motor de aviões, na aeronáutica, depois se torna um empresário, mas ele foi atrás do sonho, como você mesmo fala. E o sonho dele era a filosofia. E ele se torna um filósofo e especialista em Spinoza, que é um filósofo ímpar. Ele tem uma característica muito própria, porque ele, com a sua reflexão, ele impacta muito o mundo religioso, tanto judaico quanto cristão, né? Ele aborda as questões da criação, as questões da fé. E é muito interessante que a primeira pergunta que faço é como ele se tornou espírita. E ele vai dizer, o tempo aqui talvez não fique muito longo, mas ele tem uma primeira encontro com um espírito, né? E ele vai perguntar, ele diz lá o preto velho, o nome dele, e vai perguntar o que é fé? E o preto velho responde, é o que o irmão mais tem. E ele realmente vai afirmar que fé todo mundo tem, mas ele queria uma fé realmente fundamentada, que é a proposta do Espiritismo, uma fé raciocinada, né? Aquela fé, esse sentimento inato no ser humano, mas que para ser devidamente estruturado, precisa da colaboração da razão. Então, esse é o grande salto evolutivo da fé humana que acontece com a proposta do cristianismo redivivo, que é a proposta da doutrina espírita, juntar ciência e religião, ciência e espiritualidade, né? Então ele é uma pessoa vibrante. Para você ter uma ideia, dentro da sua formação de filósofo, ele me contava dos embates, não no plano geral, porque ela realmente é uma ícone na filosofia, mas nem Spinoza, ele tinha sérios debates com a Marilena Chauí, por exemplo, ele me contando, etc.
Então, conhecendo a pessoa vibrante que era, o pai dedicado, a pessoa dedicada, para mim isso foi um presente da espiritualidade para ele. Você acha que esse acontecimento, Jeter, contribuiu para que as pessoas pesquisem, entendam mais sobre o fenômeno morte? Aí você entra num outro aspecto. Eu costumo dizer que o que aconteceu, eu digo, me fascina, William, entender como é que a espiritualidade trabalha toda uma gama enorme de acontecimentos e fazer com que num determinado fato vários cenários se resolvam. A coisa mais próxima disso que eu costumo dizer é hoje, nos dias de hoje, a previsão climatológica, a previsão do clima. Lá nos Estados Unidos, e isso precisa ser altamente confiável, porque envolve milhões de dólares, milhões de investimentos. Então, para você fazer uma previsão de 10 dias, 15 dias, sim, você só o consegue fazer graças a supercomputadores. Quer dizer, milhões de dados sendo trabalhados simultaneamente. Eu digo que a espiritualidade tem um supercomputador. Porque nessa hora trabalhou todo um primeiro cenário, ele foi o fator gerador, que é deste espírito, deste filósofo, de toda a gama das suas relações, dentro do conhecimento e da própria família. O depoimento dos filhos é uma coisa muito tocante para mim, né? Porque eles entenderam assim também um grande presente. Quer dizer, o pai estava num momento de muita felicidade, de muita emoção. Ele na semana que antecedeu este programa, disseram eles que ele não falava noutra coisa, da emoção dele de ir participar. De participar. Ele tinha um carinho muito grande comigo, de graça, assim, uma coisa muito legal. E então, esse é o primeiro cenário. A grande outra pergunta é essa: por que ao vivo? Sim. Né? Diante desse contexto de divulgação, de difusão, através da FIAL, através da rádio, Rede Boa Nova de Rádio, Rede Mundo Maior de Televisão, como é que isso ao vivo? Por que ao vivo? Então, eu tenho um grande recado aí, né? E eu diria que a percepção perfeita desse momento aconteceu com a Ercília, porque a Ercília não... vendo tudo aquilo, a divulgação da TV Mundo Maior, num primeiro momento, como algumas pessoas falam, será que a gente deveria ter feito isso? Sim, sim. Eu acho que sim. Desde o primeiro momento eu entendi que sim, até porque foi feito com muita qualidade informativa. Não houve sensacionalismo, entendeu? Muito pelo contrário. Tinha que se prestar um esclarecimento. O que aconteceu? E tratar o fenômeno morte com naturalidade. Isso uma vida, explodiu no YouTube, lá também, milhares de acessos. Então, mas o que estava querendo dizer? Né? De um grande momento que a humanidade está vivendo. Né? Porque o momento, a morte é a grande verdade que nós temos na vida. A única certeza. Né? A única certeza. Você só não tem a certeza de quando ela acontece. Agora, quando ela acontece, não precisa ser o que é geralmente. Como a gente vê a morte. A morte pode ser... Eu estou falando já porque ele já está dando tchau para mim. Ô, Jeter, você vai ter que voltar muitas vezes aqui no programa para bater um papo comigo. Mas é só uma referência. Procurem ver a visão da Ercília Zilli, a companheira que nós conhecemos. Claro. A Ercília Zilli foi perfeita na visão, até porque eu diria que ela não só a sensibilidade dela percebeu, mas mais do que isso. Ela foi a canalização de um recado da espiritualidade para a gente, que está no site da rádio, inclusive. E eu vou me despedindo aqui do Jeter Giacomini. Eu espero que você conheça a Rádio Boa Nova, que é no AM 1450 ou www.radioboanova.com.br. Aliás, eu estou lá todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, bem cedinho, com o programa Tempo de Vida. Jeter, eu quero agradecer a sua presença com esse presente da Avra Cosméticos. Presentão, Poxa vida, presentão. Esse presentão, acho que a Gil vai gostar bastante, aqui? Né? Tá pesado até. E olha, eu vou para o intervalo comercial. Na volta tem a música com o cantor Dani Lu e eu volto já. Daqui a pouquinho eu volto.